Olá, queridos. Hoje eu quero trabalhar com você o tema com apenas duas expressões, fé e tradição. Eu gostaria de aproveitar a reflexão de hoje e abordar pelo menos 4 coisas importantes para debater o tema fé e tradição. Vamos pensar sobre fé, tradição, transmissão e inovação. O texto continua em Judas. Eu quero começar a partir do versículo 3, procurando manter a linha de trabalho que estamos fazendo durante esse mês. Diz assim Judas em sua epístola: tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Queridos, historicamente o debate sobre a confissão de uma fé reside mais na autoridade da tradição do que na autoridade das Escrituras. Muitas vezes as pessoas se preocupam mais com aquilo que elas sempre fizeram ou aquilo que sempre estão fazendo do que de fato observar a Escritura e ver o que ela pede para que façamos. O quanto de autoridade a tradição deve exercer quando o assunto é a fé entregue aos santos? Já pensou sobre isso? A bem da verdade, a tradição é tanto ato de passar uma ideia ou coisa para outra pessoa, quanto também aquilo que está sendo passado. Tradição tem também um sentido de transmissão. A tradição é tanto o conteúdo que se transmite, ou também o hábito de transmitir sempre aquele conteúdo para as futuras gerações. Esse é o sentido claro do texto quando Judas escreve aos fiéis, onde ele destina a sua carta. Precisamos batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Na carta de Paulo a Timóteo, encontramos junto, no mesmo versículo, a fé, a tradição e a transmissão. Veja, ele diz assim, 2 Timóteo 1:5. Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, que habitou primeiro em tua avó Loide, em tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. Nenhum texto é mais poderoso e tão claro quanto este para mostrar que fé, tradição e transmissão são sim questões muito presentes na questão da fé que hoje nós herdamos e também hoje nós professamos. Cremos então que o fato de alguém ter por tradição o hábito de transmitir o conteúdo da fé para outras pessoas deve ser visto como uma coisa muito boa para o fortalecimento e preservação da fé cristã. A tradição, na verdade, tem papel importante e muito importante na fé cristã. A verdade é que a essência do cristianismo e o seu conjunto de doutrinas não se encontram no pacote que alguém consiga descobrir por si mesmo ou desvendar sozinho. Não cremos assim. A grande comissão, ou seja, o comprometimento com a transmissão da mensagem, comprova que as pessoas conhecem e tomam ciência das verdades do Evangelho, porque um grupo de cristãos se compromete com a transmissão dessa verdade para todos os povos. O tempo passa e cada vez mais percebemos o quanto somos devedores à tradição oral e aos ensinos e discipulados que são propostas presentes na vida piedosa, na vida cristã. Paulo dizia: o que recebi do Senhor, isso também vos entreguei. Veja que ele recebe um conteúdo poderoso e precioso e assume a missão de transmitir esse conteúdo. Conhecer o conteúdo da mensagem do Evangelho, preservar e garantir com segurança a transmissão desse conteúdo é responsabilidade única e exclusiva da Igreja de Cristo. Muitos têm pavor da palavra tradição porque acreditam que ela impede a inovação. Acreditam, inclusive, que ela está em conflito. Não está. Se a tradição não aceitar a cooperação da inovação, a transmissão do conteúdo da fé será prejudicada. A verdade é que a tradição precisa que seu conteúdo seja transmitido e a inovação está diretamente relacionada aos métodos utilizados no processo de transmissão. A inovação pode se tornar parte da tradição que comumente nós aceitamos. Ao concluir, me lembro de Vicente Leres. Vicente Leres, um monge do sul da França. Ele publica um tratado cujo nome é Comonitório. Nesse tratado, que na minha percepção é uma evolução doutrinária
com regras bastante conservadoras, ao tempo que também bastante inovadoras. Nesse tratado ele se refere à tríplice tarefa das doutrinas, de como nós devemos nos relacionar com as doutrinas da igreja. Ele diz 3 coisas que quero destacar aqui para encerrar a reflexão de hoje. Primeiro, ele diz, Vicente Leres diz assim: se existir alguma coisa que a antiguidade tenha deixado informe ou rudimentar, é preciso dar-lhe forma e acabamento. Ou seja, se deixarmos alguma coisa no passado e permitirmos que a antiguidade a destrua ou que ela fique isolada no passado, ela não chegará como essência de verdade até nós. O que ele nos diz aqui? Precisamos da inovação, precisamos dar forma e acabamento àquilo que veio para nós e recebemos dos antigos. Segunda coisa, se algo já possuir forma e desenvolvimento, o que fazer? Ele diz, consolidá-lo e fortalecê-lo. Aqui, obviamente, o potencial claro da transmissão. Precisamos passar essas informações, essas ideias e também ensinar as futuras gerações a reproduzir esse mesmo comportamento. Aqui aplicamos o que chamamos de tradição, ou seja, transmitindo o conteúdo. Por fim, ele diz uma terceira coisa. Se algo for ratificado, ou melhor dizendo, se algo foi ratificado e definido, o que devemos fazer? Guardá-lo e protegê-lo. Esse é o recado de Judas aos seus destinatários. Vocês precisam combater e pelejar para preservar a fé cristã. Temos já uma essência de evangelho recebido. Temos já uma verdade que nós encontramos do Senhor e a praticamos. O que fazer? Guardá-la e protegê-la com todo o nosso coração. Isso só faremos se abraçarmos isso como tradição. Que Deus abençoe. Sabe, queridos, fé, tradição, inovação serão sempre temas que a igreja cristã terá que enfrentar e precisará batalhar muito para preservar a fé que uma vez foi entregue aos santos. A minha oração é que Deus nos capacite e que Deus nos abençoe.